É aquilo, um monte de gente vai pra fora e sonha com um gringo perfeito, mas aí você vai pro programa de au pair e termina com um traficante. E aí galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e dar continuidade, finalmente, a mais um episódio do serial chamado Vida. Se você não acompanha esse quadro maravilhoso do canal, eu vou explicar um pouquinho. A gente tem uma playlist aqui que chama Serial chamado Vida, já estamos na 3ª temporada e essa é a temporada au pair, em que eu conto histórias sobre o meu intercâmbio de au pair. Então tem outros episódios, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês da playlist. Se você não assistiu os outros, assistam também. Tem uma outra temporada também sobre a minha viagem pra América do Sul e o primeiro de todos, que foi um combinado, um mix de histórias de viagem que se conectavam. É um quadro que eu gosto muito de fazer no canal, são histórias que me trazem memórias boas, engraçadas, e eu gosto de compartilhar aqui na internet com vocês. Vou recapitular um pouquinho, só pra quem quer continuar nesse vídeo e não ficar perdido. Em 2017 eu fui pro programa de au pair nos Estados Unidos, em que você mora com uma família americana e cuida dos filhos deles como se fosse uma babá. Eu já fiz vídeos aqui nessa playlist sobre amizades, sobre a Host Family, sobre histórias com as Host Kids, e agora eu vou falar um pouco sobre date, que é um assunto que a galera gosta muito aqui no canal. Eu conheci sim alguns americanos, quando eu cheguei pra lá já tem até algumas histórias de date errado aqui no canal, mas esse cara específico, ele foi um ótimo de um personagem durante meu ano au pair. Só que antes de entrar nesse assunto, eu queria falar sobre o patrocinador desse vídeo, a Surfshark. Se você não conhece a Surfshark, eu vou explicar um pouco pra vocês, porque é muito útil, principalmente pra quem vai pra fora do país, e é, no caso, o que a gente usa. A Surfshark oferece um serviço de VPN. O que é VPN, gente? Quando você se conecta no Wi-Fi público, muitas vezes esse Wi-Fi ele não é muito seguro, então você fica vulnerável a ataques hackers que pode te prejudicar bastante, invadindo contas como sua conta do banco, e-mail, enfim. E aí como funciona? Você se conecta numa internet, ativa sua VPN, que pode ser um aplicativo ou no seu celular, ou mesmo no computador, funciona em vários dispositivos, e aí quando a VPN está ativada, você tem um espaço privado na internet. E para que a gente usa muito? Quando a gente não tá no Brasil e você vai para fora, igual na época que a gente tava morando na França, ou mesmo nessa época que eu tava nos Estados Unidos como au pair e eu não tinha VPN ainda, eu sempre me ferrava com seriados, por exemplo. Alguns catálogos de streaming, tipo Netflix e HBO, eles funcionam em alguns países e em outros não. Tendo uma VPN, você consegue mudar a sua localização e você coloca que, por exemplo, tá no Brasil, ou estando no Brasil, você consegue colocar que você tá nos Estados Unidos, e aí você tem acesso ao catálogo dos streamings, ou mesmo entrar em sites que às vezes são proibidos num país. Por exemplo, o vídeo do YouTube também pode acontecer. Ah, nesse país não tá liberado, aí você usando a VPN consegue acessar. Outra coisa muito importante pra mim, eu acho que é um dos principais, é a segurança, né? Como eu já disse pra vocês. Quando você tá viajando, você entra no Wi-Fi de café, de biblioteca, da praça, da rua, enfim. E aí esse Wi-Fi não é tão seguro. Pela VPN você vai ter todos os seus dados criptografados e isso com toda certeza vai dificultar que alguém acesse os seus dados. A Surfshark é um grande parceiro aqui do canal, porque é o tipo de serviço que eu recomendo pra vocês e eu uso muito. Então se vocês nunca usaram, vocês conseguem testar usando o nosso código e link na descrição. E se vocês não gostarem do serviço, que eu acho muito difícil, você consegue pedir um reembolso de até 30 dias. E a melhor parte, gente, com o nosso código você tem um desconto no seu plano. Então clica aí no link da descrição pra vocês saberem mais sobre a Surfshark e testem esse serviço que a gente recomenda demais. E voltando ao vídeo, então eu vou contar pra vocês sobre esse date com o traficante americano. Quem é da época do au pair já sabe de que eu tô falando, tem muita gente que me conhece dessa época, porque eu fazia muitas lives e postava os stories da minha vida todinha no au pair. E eu colocava a cara das pessoas, colocava o nome, colocava tudo, marcava as pessoas, eles gostavam de participar também, não tinha muito filtro. E eu vou começar pelo começo, como foi que eu conheci esse cara, qual que é a história de fato, o que aconteceu, que traficante que era esse, de onde que eu arrumei esse cara. Se vocês acompanharam os outros vídeos, vocês sabem que em um dado momento da minha vida, eu acho que fazia uns 6 meses quase que eu tava lá. No começo eu sempre saía com au pair, mas aí eu fui pra uma balada, uma festa, e eu conheci uma americana
que é a minha amiga até hoje. E essa americana levou a gente pra uma festa numa casa lá da galera da faculdade. Chegou lá, tinha um monte de gente. Esse cara, o traficante, a gente vai chamar ele de traficante o vídeo todo, ele tava lá, gente. Era mais uma pessoa da festa. Só que tava todo mundo muito doido, eu também tava curtindo e tal. E eu realmente não lembro, assim, exatamente o momento que eu tava curtindo, dançando com as minhas amigas, e de repente eu tava no colo do cara, com o boné dele, com a touca dele, era uma touca laranja. Tinha beijado ele, e do nada eu tava lá na parede, e ele me puxava pra um lado, me puxava pro outro. Mas assim, o rolê do americano, eles não são muito de beijar em festa, eles não são muito de flerte, assim, eles, sei lá, é uma outra vibe. Então, realmente, esse cara foi meio aleatório, tipo, acho que não tinha ninguém se pegando nessa festa, só dava eu e ele lá. Mas esse dia eu curti, mais ou menos, porque era tudo novo, sabe? Tipo, eu tava bem doida também, não tive papos profundos com ele. E tinha acabado de conhecer a menina, tinha acabado de conhecer essa galera, tava lá vivendo o filme americano, e aí eu simplesmente fui pra casa feliz da vida. Morreu o assunto, gente. Voltei pra minha vida ao pé pra cuidar das crianças lá. Aí o que aconteceu? Esse cara, ele sempre tava nas baladas, sempre. E ele era conhecido, mais ou menos amigo, dessa menina americana que virou minha amiga. Então, na outra balada que a gente foi, eu já encontrei com ele no rolê. E ele veio falar comigo, o que também é estranho, porque às vezes o americano, ele finge que ele nem te conhece. Tipo assim, a gente se pegou ontem, não lembro de nada. Ou a gente virou amigo ontem, não sei seu nome, não sei porra nenhuma. Mesmo que eles façam juras de amigos forever, amor da vida, essas coisas, às vezes eles, né, esquecem no dia seguinte já. E esse cara veio falar comigo, aí eu fiquei... Eu lembro nessa época, tipo, como eu era novo, assim, eu fiquei felizinho. Eu falei, o cara que eu peguei aquele dia na balada, né? Só que aí eu tava mais sóbria, gente. E aí eu já vi um probleminha. Que ele queria pagar de mano, assim, tipo, falava umas gírias, meio... Sabe, não é pactão porque pactão é tipo o cara se achar. Ele queria pagar de... Como que eu explico? Meu Deus do céu. Sabe aqueles caras que são playboy, mas ele quer que os outros tenham medo dele? Era meio que isso. Então ele chegou falando comigo, e aí eu vou traduzir pro português, que é tipo assim... E aí, gata? Eu não sei explicar, meu Deus do céu. Ele chegou muito escrotão, tipo, meio chefe de gangue, assim, basicamente, foi o jeito que ele chegou. Eu não dei muita moral, sabe? Eu fiquei tipo, ai, que preguiça, cara doido, sei lá... Não entendi, mas aí ele falou... Não, curti muito aquele dia, tô apaixonado, não sei o que, blá, blá, blá. E aí a gente ficou nesse bar com a galera e tal, e aí resolveram que iam pra um outro bar, que era perto. E ele me falou... Camila, vem comigo que eu te dou carona, te chamo sua amiga e tal, e a gente vai junto. Eu falei, tá bom, beleza, não precisa tirar meu carro da vaga, tudo certo. Gente, fui pro carro do cara. Quando eu cheguei no carro do cara, era um carro que, tipo assim, parecia uma nave espacial. O carro primeiro que era vinho, era tipo... Como que é o nome daquele carro? Land Rover, é um carro isso? É um carro, eu não lembro se é esse nome. Enfim, era um carrão daqueles gigantes assim, meio carro de celebridade de LA, sabe? Era tipo um carro desse, vinho. Aí quando a gente entrou, o carro por dentro também era vinho, o banco de couro era vinho, e aí ele apertou um negócio de luz lá que ligou o carro todo assim, iluminou tudo, parecia que eu tava num show, sei lá. E aí eu olhei e falei, gente, quem é esse menino? Porque sim, os americanos, eles, quase todo mundo tem carro lá, mas aquele carro tava um nível além, assim, sabe? Era um carrão, gente. Aí eu fiquei, tipo, ok, né? Nunca vi esse carro na minha vida. Mas eu já falei pra vocês, eu não me impressiono muito com essas coisas, de tipo, o que o cara tem, deixa de ter, se tem dinheiro, se não tem. Mas eu fiquei impressionada com aquele carro. Tipo assim, o carro por si só, sabe? Eu falei, gente, parece uma nave espacial, meu Deus. Entrei assim, vi as luzes e tal, aí eu, tá. Qual que é desse cara, né? Entramos, ele me deu carona e tal, aí minha amiga saiu do carro, aí ele veio chegar em mim, e eu falei, gente, o que esse cara faz da vida? O que esse cara faz da vida? Porque ele não era tão novinho, não. Tipo assim, acho que ele devia ter uns 27, 28, por aí. Falei, com o que ele trabalha, né? Beleza, sabia com o que ele trabalhava, e vida seguiu. A gente foi pra balada, fiquei com ele de novo, e aí ele começou com um papo de que ele já tinha namorado uma brasileira. Eu odeio esse papo de gringo, gente. Já namorei uma brasileira, e brasileira que quebrou meu coração, eu sou apaixonado pela brasileira até hoje, blá, 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 blá. E aí ele falou que ele achava que eu ia quebrar o coração dele também. Aí ele começou a meio ficar bêbado, sabe? E outra coisa que ele fazia muito na balada era chegar no bar e pedir, assim, o bar inteiro pra todos os amigos dele, ele pagava tudo pra todo mundo. Aí foi um outro indício que eu falei, esse cara tem dinheiro real, porque, tipo, também é uma questão cultural, mais ou menos, assim, os amigos pagarem bebida um pro outro. Mas esse cara, ele basicamente fechava o bar, ele falava assim, ó, pega aquela garrafa até lá e traz tudo pra todo mundo. E todo mundo colava nele, ficava lá tomando loucamente e tal. Essa foi a segunda vez que eu saí com ele. Então, essas foram as duas impressões que eu tive. Eu falei, gente, é um carrão e é muita grana que ele tá assim, ó, jogando pros outros desse jeito. Mas, beleza, né? Não tem nada a ver com isso. Ok. Acabou que depois dessa festa, acho que no dia seguinte, a gente também foi pra uma outra festa e ele falou que era pra fazer o esquenta na casa dele. Só que eu morava, assim, no subúrbio de Baltimore.
que era um bairro residencial lá e tal. Era bem perto de uma cidade que chamava Towson, que é uma cidade universitária, então eu morava tipo 10, 15 minutos de lá. E esse cara morava em Downtown Baltimore, que daí era o centro que ficava 30 minutos da minha casa. E, gente, quando ele passou o endereço, e aí foram todos os americanos, foi toda aquela galera que eu conheci, inclusive minha amiga americana, e aí outras au pairs que estavam comigo, que eram as espanholas, e a Bruna, que era minha amiga brasileira que tava lá, sem ser minha irmã, outra menina. Gente, foi todo mundo pra casa dele, e ele morava assim na frente do Harbor, que era tipo o porto lá, sei lá, era tipo da água, porque Baltimore tem uma baía, assim, não é praia, mas acho que é uma baía lá. E aí tem uns barcos e tal, então ele morava num condomínio, numa casa que era um triplex, assim. E aí chegou lá, tinha um rooftop na frente da água e todos os barcos e tal. Ele falou que tinha um barco lá que era dele. E eu olhei e falei, gente, não é possível que esse cara ganha tanta grana assim sendo tão novo. E aí eu perguntei pra ele, né, tipo, e aí, o que você faz da vida e tal? Ele falou, Don't worry about it. Não se preocupa. Começou aí, gente. Começou aí, eu e minhas amigas, sei lá, esse cara é traficante. Esse cara é traficante, eu tenho certeza absoluta, porque era a pose, o jeito que ele falava, e muito dinheiro do nada, e rasgando lá as notas pra todo mundo. E onde ele morava também, gente, não é normal uma pessoa com menos de 30 anos ter uma casa daquela. E aí, naquele dia, vários amigos dele foram pra lá, e você vai conhecendo as pessoas aos poucos, né? O que aconteceu, gente? E isso acontece nos Estados Unidos, tá? Já falei pra vocês em outro vídeo como é a questão racial lá. Tem um vídeo antigo aqui no canal, acho que já deve ter uns 3 anos, mas dá pra você entender bem. Lá, historicamente, o que acontece e reflete na sociedade deles até hoje. Tudo é muito segregado. Então, diferente do Brasil, que é um país mais miscigenado, lá tem festas de brancos, festas de negros, igrejas de brancos, igrejas de negros, faculdade de negros, faculdade de brancos. Eles até hoje são muito divididos assim. Dá pra você ver quando você vive lá. Baltimore não era tão dividido assim, tipo, tem outros estados que são bem piores, né? Maryland não era tanto. Mas ainda era. Então, por exemplo, sempre que a gente ia na balada, tinha o grupo dos jogadores de futebol que eram todos negros e eles sim interagiam com os jogadores brancos, mas tinha essa divisão lá. Tipo assim, depois que você pega como que é a dinâmica lá, você começa a perceber isso. E esse cara, ele era mega branco, loiro, pagava lá de, eu sou do mal, eu sou E aí, nesse dia na festa na casa dele, apareceu uma galera, assim, um grupo de caras negros. E ele chegou todo tipo, eu pertenço a essa galera. Dá pra vocês entenderem? Tipo, ele tava com a galera da faculdade, que era tudo branco lá, e também tinha uma mistura lá com os amigos deles que eram negros. Só que esse cara, quando chegou o grupo de amigos deles, ele era basicamente o único branco. E aí vocês podem ver em filme, é uma questão social lá, gente. Ele era aquele branco wannabe. Ele queria ser negro, sabe? Então ele se vestia porque tem essa diferença também do jeito que eles se vestem. O sotaque deles é muito diferente, mesmo falando inglês, no mesmo estado, as gírias são diferentes, eles falam diferente. E esse cara, ele queria falar igual. E aí foi que eu percebi, que eu falei, eu não entendi do jeito que ele chegou falando comigo. Ele queria ser, gente, mas ele não era. Só que eu acho que como ele tinha dinheiro e ficava lá jogando pra todo mundo, tanto a galera da faculdade, que eram esses meus amigos que estavam lá, quanto esse grupo chegou na casa dele e todo mundo era amigo dele meio por conveniência, sabe? Porque ele depois de um tempo, eu fui perceber que ele era meio mala. Era meio mala e ele se achava demais e tal. Mas sempre tava todo mundo na casa dele. Como eu disse pra vocês, era uma casa perfeita pra fazer festa. E ele falou que lá ele morava sozinho, que a casa era dele. E eu achei estranhíssimo, então, na nossa cabeça, ele era, assim, o traficante. E esse foi o nome que a gente deu pra ele, todas as au pairs. O traficante que a Camila tá pegando. É maravilhosa essa fama, né? Só que aí tinha um problema mais, que ele não queria pagar só de, eu sou o branco que anda com os negros porque eu sou mais negro do que... Tipo, uns negócios assim, sabe, gente? É porque é muito estranho eu falar isso, porque no Brasil dificilmente você vai ver um negócio desse. Socialmente aqui o negócio funciona de outro jeito, mas se você vê filmes nos Estados Unidos, se você vê o outro vídeo e souber da história do país, aí você entende melhor. Ele ainda queria pagar de bandidão, sabe? Tipo, é uma gangue e todo mundo tem medo de mim, e eu tenho arma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e olha meus amigos negros. Entendeu? Ele era essa pessoa, eu não sei como explicar melhor. E aí ele queria falar que ele se envolvia com a polícia, que ele entrava em briga, e ele postava foto dele sangrando, e eu olhava e ficava tipo, meu pai do céu. Eu parei de ficar com ele logo de cara, tá, gente? Porque eu falava, esse menino aí... Ele tentava tanto ser um negócio que ele não era, que virava um negócio broxante, sabe? E aí eu falava pros meus amigos, falei, gente, não dá, sabe? Pelo amor de Deus. Mas ele era amigo da galera, ele sempre tava em todos, e a galera sempre tava na casa dele. Então eu acabei vendo ele várias vezes, e ele sempre chegava em mim, sim, isso era um fato, mas eu dava uns perdidos nele. Tanto é que teve uma história que eu contei no canal,
que a colombiana quis falar pra ele onde eu tava, sendo que eu tava escondida dele. Eu comecei a fugir dele na balada mesmo. Não gostava de dar rolê com ele, porque eu ficava, ai, péssimo. Aí você deve estar pensando, Camila, mas ele era traficante mesmo? O que esse menino fazia da vida? E aí eu descobri, gente, porque eu fui investigar. Eu falei, esse cara só pode ser traficante, porque não é possível ter tanto dinheiro. Mas quando eu vi que ele pagava mais uma imagem que ele não era e ele queria ser uma coisa que ele também não era, eu pensei, ele só pode ser filho único, playboyzinho, que os pais pagam tudo, ele não faz porra nenhuma, eu tenho certeza que é isso. E dito e feito, gente, era isso mesmo. Ele era filho único, aparentemente, não sei se era a mãe dele ou o pai dele, na profissão específica deles lá, eles eram um dos melhores dos Estados Unidos, uma parada assim, famoso, tinha artigo e tal. E aí ele era o filho único que tinha um carrão, que tinha um grande apartamento, que tinha dinheiro pra dar e vender pros outros, né? Ele dava pra todo mundo. E aí ele vivia nesse mundinho dele aí, que ele achava que ele era... Sei lá o que ele achava que ele era, sinceramente. Que ele era mais importante do que... Ele queria ter moral com as pessoas, entendeu? Ele queria ter moral com os universitários, botar uma banca assim. Ele queria ter moral com a galera que ele queria fazer parte também. Que era esse grupo de amigos dele negros. Juro, toda vez que eu falo isso eu acho bizarro, mas é que é realmente a cultura deles lá. É bem... estranho mesmo, mas beleza. Bom, o tempo foi passando, aí eu via ele às vezes na balada, sempre tinha rolê lá na casa dele, inclusive um feriado de 4 de julho, a gente passou na casa dele, dia 5 de julho é meu aniversário, então eu acabei comemorando meu aniversário lá e ele foi, na verdade, bem legal comigo, ele cantou parabéns, todo mundo, os amigos dele estavam lá também. Então, tem foto desse dia. Depois a gente foi pra um bar. E aí, eu acho que eu tava fazendo 27 anos. Acho que era. Parabéns pra She big lady on her birthday. minha data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. It's the birthday celebration. Tudo! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ativo! Camila! Camila! E aí, eles pediram 27 shots pra mim. Mesmo ele sendo bobão, você via que ele tinha um coração bom, não sei como explicar. O coração era bom, mas a cabeça não ajudava, entendeu? Então, eu via que ele tinha um carinho, assim, por mim, alguma coisa nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ele era americano, ao mesmo tempo ele era esse cara que eu tô tentando explicar pra vocês, que é uma incógnita. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta get it for the information. Happy birthday! Pra vocês terem ideia, ele era também o mesmo cara que falou lá em Ocean City que ia alugar o barco. A gente saiu todo mundo andando na balada e nunca chegava. E no final não alugamos o barco. E num dado momento, como eu e as minhas amigas, a gente sempre falava que ele era o traficante. Ele entendeu, ele escutou, ele falava um pouco espanhol também. E aí ele começou a curtir esse nome. Então ele ficava falando, eu sou traficante, eu vou fazer tudo pra vocês, e não sei o que, Traficante, por mi amor. Are you traficante? Traficante y mi amor. You are traficante? Are you? No comprendo. Meio que entrou nessa brincadeira aí. Ele achava incrível, mas ele não era nada, gente. Aí o que aconteceu? Um belo dia a gente foi pra balada, eu e minhas amigas au pairs, e ele estava na balada, porque ele era do rolê, ele sempre estava no rolê. Quando chegou lá, ele começou a trocar ideia comigo e falou que ia fazer um after na casa dele, mas nesse dia ele tava muito louco mesmo. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu tinha saído com a Charlie, se não a segunda. Não, essa foi a segunda vez que eu tinha saído com a Charlie, porque a primeira foi o dia que as meninas brigaram lá. Eu lembrei, porque daí a Charlie conheceu uma outra au pair e levou essa outra au pair nova, que não lembro de onde essa menina é, da Colômbia, sei lá. Então foi eu, a Bruna, que era au pair, a Charlie, minha amiga, e essa outra menina nova aí.
Era da Espanha essa menina, era da Espanha. E mais uma amiga da Bruna. Gente, a gente tava na balada, bebendo, não sei o quê. Aí essa menina que era da Espanha começou a beber loucamente, começou a passar mal. E aí a gente encontra o traficante, ele fala pra gente fazer um after lá na casa dele. As meninas toparam, falaram, vamos lá, não sei o que, ele tava com os amigos dele. E chegamos na frente da casa dele, que era um condomínio fechado, tinha uma grade enorme e tal. Inclusive foi onde eu pulei na fonte no meu aniversário. Foi lá mesmo. Eu já contei essa história no canal, gente. No meu aniversário de 5 de julho eu pulei na fonte. Eu acho que eu não contei, então vamos abrir um parênteses. Quando foi meu aniversário, no 4 de julho, lá na casa dele, que eles pediram 27 shots, eu fiquei bem louca. Na hora que a gente tava voltando pra casa dele, que a galera ia dormir lá, eu tinha estacionado o carro lá e tal, a gente passou na frente de uma fonte e a minha amiga americana falou que como era meu aniversário, eu tinha que pular na fonte. Mas não era só pular na fonte, era pular na fonte pelada. E eu tava muito louca, eu simplesmente arranquei minha roupa dentro do condomínio, joguei meu vestido pra cima e entrei de calcinha, com as tetas de fora e comecei a dar mergulhos e voltas na fonte com a minha amiga olhando. Acho que tinha umas outras pessoas também, inclusive ela filmou esse momento. E aí vocês sabem agora qual que é o motivo do vídeo da introdução, que eu simplesmente taco minha roupa assim pra galera. Enfim, nesse condomínio foi onde aconteceu tudo, sempre acontecia muita doideira lá. Nada como eu começar aos 27 anos jogada nesta casa com uma mina X ali, não conheço. Preciso trabalhar, só que meu carro tá na casa da Barbie e ela foi trabalhar. Então eu não tenho como entrar lá. Aí eu pedi pra Renê me buscar e me levar na Lexi, pegar a chave e dar esse rolê todo. Tipo, são 7h30 da manhã. A mina deve estar feliz que ela tá vindo aqui. Tô numa missão pra buscar meu carro agora. Tenho que trabalhar daqui 1 hora. E ela nem tá em casa, ela tá trabalhando. Mas eu peguei uma chave reserva com uma amiga dela. Vamos ver. Graças a Deus já funciona. Vou pegar minhas coisas aqui. E bora trabalhar. Porque eu sou dessas, né? Eu trabalho. Tô chegando em casa agora, né? 9 da manhã, aquela walk of shame. Bora trabalhar. Fingi que nada aconteceu, porque eu disse que eu ia voltar pra casa e não voltei. Mas assim, a gente segue a vida, né? A gente foi até o condomínio, mas antes de chegar na fonte tinha tipo uma grade de segurança do condomínio, que você tem o controle e aí abre o portão pra você. O cara, o traficante, simplesmente foi antes pra casa dele. A gente tava atrás, né? Só que a gente teve que parar o carro porque a espanhola estava vomitando. Sim, ela estava vomitando. E aí, eu mandei mensagem pra ele e falei, tamo aqui fora. O cara não responde, gente. Comecei a ligar pra ele e nada. Falei, ele deve ter deixado o celular longe, porque ele falou que ia fazer after com os amigos, tal. E nada dele responder. Aí que a gente teve a brilhante ideia. Porque eu pensei, cara, viemos até aqui. Não é agora que a gente vai desistir desse after. E a Bruna, tipo, tá, mas o que a gente faz? Isso aqui, a menina tá passando mal. Simplesmente eu e uma amiga da Bruna, que era au pair também, a gente saiu, eu falei, agora eu vou pular esse portão e eu vou abrir a porta da casa dele. O portão era alto, eu não consegui subir, eu acho que eu estava de salto, eu tava com shorts curtos, eu tava assim, não era pra eu estar tentando pular aquele portão. A menina, mais doida que eu ainda, porque eu desisti, a menina simplesmente se jogou pro outro lado, foi lá abrir a porta tava trancada, então a gente acha que ele simplesmente dormiu mesmo, ele chegou na casa dele muito louco, trancou a porta e foi dormir, esqueceu que tinha chamado os outros pro after, e aí do nada brota a segurança do condomínio vindo falar com a gente, na verdade xingar a gente. Essa era a cena, gente, o carro da Bruna, a espanhola vomitando na moita, a Charlie ajudando a espanhola, a Bruna no motorista, eu pendurada na grade e a amiga do outro lado. E aí chega a mulher segurança do condomínio falando que ela ia chamar a polícia. E aí a gente simplesmente saiu correndo, entrou no carro e fomos embora. Eu acho que foi realmente isso, que ele tava dormindo mesmo, porque ele mandou uma mensagem no dia seguinte, tipo assim, nossa, foi mal, é isso, foda-se. Durante meu ano au pair eu tive outros dates, né? Eu conheci bem no comecinho o cara dos 50 tons de cinza, que tem vídeo aqui no canal. Eu conheci o amigo do boy da Rosa, assim que a Rosa chegou, a gente foi pra casa deles lá fazer o after, não sei o quê. Eu fiquei com o cara lá, que era o dono da casa, e a Rosa ficou com o amigo dele. Acho que eu fiquei 2 vezes com esse cara doido aí. Todo estranho, ele era taurino, até que cancerianos e taurinos se dão bem, mas esse cara, ele era meio estranho, assim, sei lá, qual que era a vibe dele. E aí eu fiquei com os brasileiros, um brasileiro de Washington DC, era jogador de futebol lá, e aí quando eu fui seguir ele, eu acho, na época eu descobri que ele namorava uma menina que estava no Brasil,
maravilhoso, né? Homem, assim, é um negócio que, assim, nem todo homem, mas sempre o homem. E principalmente namoro à distância, gente. Eu falo que esse negócio não funciona. Eu sempre aviso, né? Mas o povo insiste. Aí eu peguei umas pessoas lá, gente. Eu saí nos dates aleatórios. Mas a minha vida amorosa nos Estados Unidos não foi pra frente. Realmente não foi. Com o americano, né? Saía com os caras e tal, mas não me identificava tanto assim. Esse foi o cara, assim, que mais foi presente na minha vida, porque ele era amigo dos meus amigos. E eu fiquei com ele algumas vezes assim. Só que logo de cara eu vi que a gente não tinha nada em comum, achava ele um bobo total. E a galera mesmo, eu acho que só suportavam ele pelo que ele oferecia, entendeu? Porque, como eu disse pra vocês, ele tinha grana e era filho único. O que é triste falar, mas era de fato a minha percepção. Nunca mais falei com esse cara, não ia ter futuro mesmo. Acho que hoje em dia ele é até casado já. E essa foi a história do traficante, gente. Eu nunca de fato fiquei com um traficante lá nos Estados Unidos. Mas isso era engraçado, porque rolava nos bastidores que eu era a au pair que ficava com um traficante americano. Tipo, a galera sabia mais ou menos da história, pegava uma piada interna dos outros e virava verdade, entendeu? Então, acho que tinha muita gente que chegava lá em Maryland e falava, nossa, aquele youtuber tá envolvido com o tráfico de drogas. E, na verdade, não era. Ele só era filho único mesmo. Bom, gente, essa foi a história do meu date, que, né, brotou do nada, não foi pra frente, a gente não tinha muita coisa em comum. Mas sempre tem história, né? Esse dia da fonte, esse dia da gente pulando o portão, fazendo essas coisas que eu não indico que ninguém faça, mas lá na hora, né, era o que tinha. Aí você pode me perguntar, nossa, Camila, você não tinha medo de ser presa, não sei o quê? Gente, na hora que eu tirei meu vestido, eu, assim, simplesmente acordei no outro dia sem nem lembrar que eu tinha pulado na fonte. Minha amiga me mandou um vídeo, eu fui assistindo o vídeo assim, não, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo... O quê? Foi assim, eram 27 shots. E todos meus amigos estavam comigo, tá, gente? Eu não fiquei, tipo, louca, inconsciente, perdida, não. Era meu aniversário, as meninas estavam comigo. E, na verdade, foi bem das ideias delas, principalmente da americana, falar pra eu pular no negócio. E eu simplesmente fui. E aí, poderia ter sido presa? Talvez, acho que não, porque eu tava na parte do condomínio. Ninguém viu também, não era perto de ninguém, não foi atentado ao pudor de ninguém. Tava tudo na paz. E é isso, gente. Acabava o final de semana, eu voltava pra casa da família e ia de novo cuidar das minhas crianças como se nada tivesse acontecido, na paz do Senhor. E eu confesso que, na verdade, apesar dessas histórias, eu fui uma ótima au pair. Eu realmente acho. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P. Faria, Manchester BR. E continue acompanhando o canal que tem mais episódios do seriado chamado Vida. O link e o código de desconto da Surfshark estão aí na descrição, hein? Não esqueçam. Um beijo, é nóis. Tchau.